Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Carlos Eduardo, acompanharei vocês nas aulas de matemática e suas tecnologias. E na aula de hoje falaremos sobre IPCA. O que é o IPCA e qual é o seu impacto em nossas vidas? Vamos ver? Então pessoal, vocês já ouviram falar no IPCA? Se você acompanha as notícias, seja na televisão, seja na internet, você já deve ter ouvido muito, sobre quanto que está o IPCA, se ele aumentou, se ele diminuiu. Então, o que representa o IPCA? Então, na verdade, o IPCA é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Então, esse Índice Nacional de Preços, ele é uma média aí de vários serviços e produtos que são pesquisados, e aí depois gera um índice importante. Quando o IPCA ele está aumentando, é um sinal de que a gente está vivendo um período de inflação. E quando o IPCA está caindo, é um sinal de que a gente está vivendo um período de deflação, ou seja, é o inverso quando os preços estão em queda. Mas vocês vão compreender mais como é feito esse índice, a importância dele. Ele é calculado pelo IBGE, o importante instituto, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse instituto ele faz uma pesquisa que a gente vai ver na aula de hoje com alguns produtos e serviços que são essenciais para todo brasileiro e depois gera essa média que é divulgada. Então, se vocês acompanham as notícias, prestem sempre atenção se o IPCA está falando se ele aumentou ou se ele diminuiu. Especialmente nesse momento, a gente está vivendo aí um período de deflação, mas se vocês acompanharem sempre, vocês vão ver que a oscilação é todo o tempo, Pode acontecer que daqui a alguns meses já, de novo, vocês vão escutar as notícias o IPCA subiu e qual é o impacto nos preços, qual é o impacto na economia, qual que é o impacto na geração de novos empregos. Então vocês vão ver que é um índice muito importante e a gente precisa compreender mais. Então agora a gente vai voltar a falar do Gastão e compreender qual que é a preocupação do Gastão em relação ao IPCA. Como a gente viu na aula anterior, o Gastão ele já tem algumas economias, ele está guardando dinheiro, ele está aplicando e ele quer diversificar. Na aula anterior a gente viu que ele já tinha algumas aplicações que estavam com rendimentos de acordo com a taxa Selic, que também muitas vezes tem outro índice que é o CDI, que é bem parecido com a Selic. Agora a gente vai ver que o Gastão está preocupado porque ele tem aplicações que seus rendimentos são de acordo com o IPCA. E aí a gente está no momento que o IPCA está caindo, A preocupação do Gastão é essa, será que ele tira tudo do que ele tem ali aplicado no IPCA? O que ele faz? Então essa é a preocupação do Gastão. Quais são algumas aplicações, pessoal, que seguem o IPCA? Quando você contrata um investimento de renda fixa, sempre vem ali detalhes, definições dos fundos ou de qualquer outra aplicação que você tenha, os CDBs, e você tem ali se eles estão atrelados ao IPCA, se eles estão atrelados à taxa Selic, que a gente viu na aula anterior, ou se eles têm rendimentos já pré-definidos com valor fixo para todo o período, por exemplo, 14% ao ano, 10% ao ano definidos, No caso, você descobre no momento da contratação do produto, da renda fixa, Então, no caso aqui tem alguns exemplos, O fundo de investimento em renda fixa atrelado ao IPCA, a gente pode encontrar vários, Tem o certificado de depósito bancário, que seria o CDB. É muito comum essa expressão IPCA+, que quer dizer que você tem um CDB que rende de acordo com o IPCA, mais uma taxa definida. Por exemplo, você contratou um CDB que é IPCA mais 5%. Então, se a inflação ali deu zero, os 5% ao ano vai ter que render. Se a inflação deu positiva, o que rendeu de inflação você também vai ter como rendimento mais aquele 5%. Então, a expressão IPCA+, seria o IPCA mais uma porcentagem, que já está definida no seu contrato. Temos também o debentures, temos também que podem ser IPCA+, tem o LCI, que é a letra de crédito imobiliário, LCA, letra de crédito do agronegócio, que também podem estar atrelados ao IPCA. E você tem, às vezes, o mesmo tipo de investimento, que pode estar atrelado à taxa Selic ou ao CDI, como a gente viu na aula anterior, ou pode estar atrelado ao IPCA. Como que eu sei? Na hora que você lê o produto que você contratou. Que tipo de CDB que eu contratei? Eu contratei CDB que rende de acordo com o CDI, então eu estou pensando em taxa Selic. Eu contratei um CDB que é de acordo com o IPCA, então é de acordo com o que a gente está falando aqui, esse índice relacionado à inflação.
ou eu contratei um CDB que tem valor fixo, 12% ao ano para os próximos 5 anos. Aí já seria um outro referencial, aquele valor fixo pré-definido, tá? Então você sabe sempre no momento da contratação qual que é o tipo de rendimento. O Gastão está preocupado porque ele tem uma parte da sua carteira de investimentos atrelada ao IPCA. O IPCA está em queda nesse momento. Será que ele tira tudo, né? Será que ele vai lá e troca tudo pela taxa Selic? Será que ele troca por uma ou outra que oferece um valor fixo, né, para os próximos anos? Então essas são algumas questões que ele tem, né? Mas antes de responder ali a questão da dúvida do Gastão em relação aos seus investimentos, como é calculado, né, o IPCA, pessoal? Como que é feito esse cálculo? O IPCA, como a gente, né, já tinha visto um pouquinho no começo da aula, segue uma lista de produtos e serviços que o IBGE faz a pesquisa. Então o IBGE vai consultar como, né, estão os preços da alimentação e bebidas, transportes, habitação, saúde e cuidados pessoais, despesas pessoais, vestuário, comunicação, artigos de residência, educação. Olha, aí a lista é um pouquinho comprida, né? Então a gente tem uma lista um pouco ampla, né? Que segue aí vários itens que o IBGE pesquisa. Às vezes acontece como a gente está vivendo agora, que o IPCA está em queda, mas você pega lá um desses itens, por exemplo, saúde e cuidados pessoais. Você vai lá, o seu convênio médico aumentou, mas o IPCA não está em queda? Mas o IPCA é a média, né? Então os outros itens que caíram derrubaram a média, mas o seu convênio subiu, né? Não quer dizer que está tudo, né, sem aumento ou sem inflação, não é isso, né? A média ali está mostrando, né, um índice importante que está em deflação, né? Está em queda a inflação no geral. Mas cada item não está necessariamente caindo, porque se alguns itens caem, né, eles derrubam o índice como um todo. Mas não quer dizer que tudo que você vai comprar vai estar em queda, tá? Isso é importante que vocês saibam. Então o IBGE faz as médias dessas pesquisas, é uma pesquisa muito ampla, pessoal. Então realmente o IBGE ele pesquisa muitos preços em muitos lugares, de vários itens como a gente elencou aqui, e depois faz primeiro olha cada subitem, né? Faz ali o levantamento de todos os principais produtos de cada subitem, cada categoria que a gente viu aqui, e depois que ele gera essa média, ela é divulgada aí, fala a inflação, o IPCA está em queda, o IPCA subiu, aí você vai ver isso como resultado nas notícias. E aí a gente tem que o IPCA nesse momento está caindo, mas ele pode voltar a subir a qualquer momento. O que fazer com os títulos do IPCA, no caso do Gastão, né? Está caindo, o que ele vai fazer? Será que ele sai dessas aplicações? Não seria propriamente a solução, né? Porque a gente tem como princípio na educação financeira que é importante a diversificação de investimentos. Então, se você mantém uma parte pelo IPCA, hoje você pode estar perdendo um pouquinho em relação talvez ao outro investimento, mas de repente tudo muda. E aí aquele outro investimento que você estava ganhando mais, ele vai cair, de repente é o IPCA que vai estar dando mais amanhã. Então, esse equilíbrio numa carteira de investimento tem que ser planejada. E aí por isso que você pode recorrer aí à ajuda, né, do assessor financeiro. Os bancos oferecem assessores financeiros, né, as corretoras de investimentos oferecem assessores financeiros e a gente precisa, né, desenvolver essa cultura de consultar, mas precisa estudar um pouquinho para entender os investimentos também, para poder conversar com esses assessores, entender o que eles estão propondo também, para a gente também ter algumas opiniões formadas e conseguir aí chegar numa carteira de investimentos bacana. Solta a vinheta do podcast. Pessoal, nesse podcast, vocês vão escutar aí sobre o IPCA, né? A gente está falando sobre o IPCA, ele está nesse momento aí, né, que vai cair, mas qual vai ser o impacto? Na verdade, melhor dizendo, né, o IPCA já está em queda, né? Quem vai cair é a taxa Selic, que a gente viu na aula anterior. Mas qual que é o impacto nos nossos investimentos? Qual que é o impacto na economia, esse momento de deflação, né? Esse podcast fala um pouquinho mais, vai ser legal vocês compreenderem. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. E essa sessão especial, sejam bem-vindos ao podcast Educação Financeira, o caminho para a liberdade financeira. Hoje vamos falar sobre um indicador fundamental para entender a inflação e seu impacto nas nossas finanças, o IPCA.
Prepare-se para desvendar os segredos por trás desse importante índice e como ele afeta nosso poder de compra. Você já parou para pensar no IPCA? Você já ouviu falar no IPCA, nas notícias? Bem, vamos conhecer melhor agora. O IPCA, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, é um indicador utilizado para medir a variação dos preços de uma cesta de produtos e serviços consumidos pelas famílias brasileiras. Ele é calculado de uma maneira especial que vamos descrever agora. Então vamos ver aqui. O IPCA ele é calculado da seguinte forma: ele é composto por diferentes grupos de serviços, produtos e serviços como alimentação, habitação, transporte, saúde, educação, entre outros. Cada grupo possui um peso específico no cálculo do índice, refletindo a importância desses itens no orçamento das famílias. Para acompanhar as variações do IPCA, é importante ficar atento às notícias econômicas e buscar conhecimento sobre o tema. Existem diversos recursos disponíveis, como sites especializados, livros e podcasts que podem ajudar a entender melhor o funcionamento do IPCA e como ele afeta a nossa vida financeira. Então, pessoal, vocês podem também ver ou escutar na íntegra esse podcast sobre o IPCA. Vale a pena ouvir até o final, que vocês vão ter aí detalhes bacanas que vão ajudar vocês a compreenderem esse índice essencial da economia brasileira. Aqui um exercício que eu trago para vocês, para vocês pensarem um pouquinho, ó, o que é o IPCA, o que representa o IPCA, né? O índice de rentabilidade dos investimentos em renda fixa, o índice de inflação oficial do Brasil, o índice que mede a variação cambial do real em relação ao dólar, ou é o índice que mede a taxa de desemprego no país? Agora é com vocês. Muito bem, pessoal. Parabéns, vocês conseguiram chegar aí na letra B, né? O índice da inflação oficial no Brasil, né? Então, você quer saber como está indo a inflação no Brasil? Consulta o IPCA. Hoje, se você olhar o IPCA, vai estar no momento de deflação. Estamos temporariamente, mas isso é muito dinâmico, né? Então, não quer dizer que hoje está baixando, amanhã também estará, né? Tem que acompanhar, tá certo? Trago para vocês aquela dica final que é tão importante. Acessem os materiais do Saiba Mais e vejam mais vídeos, né? Materiais que são essenciais para vocês complementarem o conhecimento de vocês nessa área tão essencial qual que é a educação financeira. Então, para vocês refletirem agora na nossa conclusão, conhecer melhor os índices macro da economia, como IPCA e Selic, é essencial para um bom planejamento financeiro. Ótimos estudos a todos!